Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o programa Carreira em Consultoria de RH, onde a nossa proposta é discutir estratégias, né? Passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, daquilo que a gente já experimentou ao longo dos últimos 4 anos em consultoria de RH para micro e pequena empresa, para que você, formado em psicologia e que tem um interesse de trabalhar com pessoas, né, de ter aí um maior dinamismo na sua atuação profissional, uma atuação com diversos desafios, onde você consegue atuar não só no desenvolvimento pessoal, mas no desenvolvimento de um sistema como um todo, né, com todo o bônus que traz você poder ser dono da sua própria empresa, né, onde você vai estar sendo gestor de si mesmo. A gente traz esse conhecimento, essa experiência para que você possa, enfim, começar a trilhar a sua carreira profissional enquanto consultor de RH em micro e pequena empresa, que é o que a gente conhece, é o que a gente faz, é o que nós temos propriedade para falar. Então vamos lá, qual que é o tema da conversa de hoje? Hoje nós vamos falar um pouco mais, assim como eu prometi nos nossos últimos encontros, falar um pouco mais da prática, né? Vamos falar um pouco mais das metodologias de intervenção em gestão de RH ou gestão de pessoas, como você preferir chamar. Mas a ideia é que a gente possa passar para você quais são as principais metodologias de intervenção após o processo de análise. E aqui a gente já está falando, pessoal, você já conquistou o contrato, né? Nós estamos partindo do pressuposto de que você já conquistou o seu contrato. Eu vou seguir aqui um roteirozinho, porque é um conteúdo técnico, né? É um conteúdo que tem bastante informação, então para que eu não me perca nesse processo, eu vou seguir um roteirozinho para que vocês possam entender um pouco melhor. Anota aí, pega um papel, uma caneta, que eu vou passar bastante informação legal hoje. Fechou? Então vamos lá. A gente parte do princípio de que você já aplicou, né, a metodologia 3P para conseguir o seu contrato, você já aplicou a metodologia 3P para apresentar o seu contrato para os colaboradores. Em outro momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a reunião de abertura do contrato com os colaboradores, né, e com o empresário. Mas você já seguiu essa trajetória toda, já fez toda a análise e diagnóstico da empresa, seguindo a análise dos 4 pontos que a gente já falou em outros momentos, que é a análise de pessoas, que é a análise de clima, que é a análise de processo e a análise continuada de cultura e de todos esses aspectos que eu falei anteriormente, que todos carregam a percepção ampla do que é cultura, e você tem que estar ali fazendo essa análise contínua e constante. Quando você faz a análise da cultura, há 3 linhas de intervenção para que você possa enfraquecer ou fortalecer uma cultura que você entenda que é necessário ou funcional para a empresa. Enfraquecer aquela que é disfuncional. Então a gente atua com fortalecendo ou enfraquecendo a cultura. Esse é o termo que o Steve Robbins utiliza na sua literatura, que chama comportamento organizacional, o nome do livro. Então, ele vem falar, ou você enfraquece ou você fortalece, você vai estar ali fazendo isso através das metodologias de gestão. Tem 3 vias de ataque, né, para que você possa ou fortalecer ou enfraquecer a cultura. 1, seleção, colocando pessoas que são aderentes à sua proposta cultural ou retirando aquelas que são divergentes à sua proposta cultural. 2, através da gestão, da liderança, né? Que aí tem intervenções tanto da parte de desenvolvimento dos indivíduos, quanto também o processo de implantação das metodologias de gestão, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E terceiro, que é o processo de socialização, que entra aquela brincadeira que todo mundo gosta de fazer RH, né? Fazer festinha, promover encontros, reuniões, dinâmicas, enfim. E não só isso, mas também o próprio processo de treinamento dos colaboradores é um processo de socialização que deve ser muito bem pensado, muito bem elaborado e implantado para que você consiga disseminar a cultura que você pensa e que você avaliou, né? E diagnosticou como a cultura correta para aquele ambiente, para que alcance os resultados. Lembrando, não tem cultura certa ou errada. Tem a cultura funcional que permite que a empresa alcance os resultados que ela definiu para ela como resultados necessários para o seu crescimento ou para a sua sustentação. Beleza? Vamos falar das metodologias de gestão. A mais importante, a principal de todas, é também uma das mais, como eu vou colocar? É aquela mais cheia de mito, né? É aquela mais cheia de barreiras, né? Mais cheia de bloqueios.
existe um certo preciosismo, muito preciosismo em cima dessa metodologia. Por quê? Não vou falar ela ali. Me acompanha aqui que vocês vão conseguir entender. Por que ela é extremamente preciosista e isso não é algo do ponto de vista negativo, não. É só avaliar a trajetória do desenvolvimento dessa metodologia. Enfim, menos de 10% das empresas brasileiras aplicam essa metodologia. Já começa por aí. Então, se estão poucas empresas que aplicam essa metodologia, são poucos os estudos que podem nos amparar em como nós podemos fazer isso acontecer. A maioria das literaturas são externas, então trazem características que não estão alinhadas com a nossa cultura. Então a gente já começa a ter uma dificuldade de entendimento e aplicação, uma vez que a teoria não é adaptada à realidade brasileira, mas vem de fora. São poucos teóricos no Brasil que escrevem sobre o assunto. E elas sempre escrevem pensando em grandes empresas. E a realidade de uma grande empresa é totalmente diferente de uma realidade de uma micro e pequena empresa. Então acaba que essa metodologia se torna muito robusta, complexa, né? Cheia de detalhezinhos que acabam não agregando valor ou torna-se implantável, vou colocar assim. Ela não se torna implantável, ela não é praticável dentro das micro e pequenas empresas. Justamente por conta disso. Qual que é a metodologia? Rufem os tambores. Plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários é a metodologia, dentre todas que a gente vai falar aqui hoje, a mais importante para que você consiga alinhar os comportamentos dos seus colaboradores aos comportamentos esperados para o alcance dos resultados da empresa. Ela é com certeza a metodologia mais importante. Ela é a coluna vertebral de um modelo de gestão efetivo de RH. É ela quem dá as diretrizes para todas as demais metodologias, principalmente na micro e pequena empresa. Aqui eu vou focar muito a minha fala na micro e pequena empresa. Podem ter colegas que vão falar, não, eu discordo, eu acho que é a A, eu acho que é a B, eu acho que é a C, eu acho que é a D, mas aqui eu estou falando em micro e pequena empresa, e quando a gente fala em micro e pequena empresa, a gente fala do alinhamento da comunicação entre colaboradores e empresa, entre colaboradores e empresário, onde todos buscam um único objetivo, mas na verdade comunicam de forma diferente. Todos procuram obter ganhos. Todos procuram obter ganhos. Seja o empresário, seja o colaborador. E a metodologia da política de plano de cargos e salários e carreira, ela é a principal que permite esse alinhamento de interesses. Porque ele traz regras claras de como vai funcionar esse processo dentro da empresa. Quem ganha salário, por que ganha esse salário, quem tem esse cargo, por que tem esse cargo, por que o salário de um cargo é maior do que o de outro, o que eu preciso fazer para pleitear um aumento salarial, quando vai acontecer esse aumento salarial, sem que o colaborador precise ficar pedindo aumento para o empresário. Porque criando um processo e fazendo com que ele aconteça, você condiciona os colaboradores a não estarem preocupados se você está enxergando ou não. Eles estão preocupados em entregar resultado continuamente, porque você já desenhou um processo que vai permitir que você crie possibilidades de aumento salarial para eles ou de mudança de cargo, né? Então, é interessante entender que o plano de cargos e salários ele apenas coloca em regras claras, né? Quais as formas o colaborador pode ascender dentro de uma organização? Quais as formas o colaborador pode buscar melhoria salarial? E isso acontecendo intimamente ligado com o alcance dos resultados da empresa. Olha que legal, olha o alinhamento acontecendo. Se a empresa vai ganhar e bate os resultados dela, e é consequência de um bom desempenho dos colaboradores, alinhado com aquilo que está definido no plano de cargos e salários, o que é bom, o que não é, ele se torna elegível a ganhar um aumento. Mas cuidado, a gente vai dar algumas dicas sobre o plano de cargos e salários aqui, que pode facilitar ou atrapalhar completamente a sua implantação do plano de cargos e salários. Não é todo mundo que ganha aumento, é o primeiro. Não são todos que ganham aumento, não são todos que vão desempenhar bem, que vão ganhar aumento. Você vai definir um ranking. Para que isso? Para estimular sempre o alcance de melhores resultados e estar estimulando uma performance
que consiga levar a empresa a se tornar sustentável e obter ganhos e crescimento. Então, a ideia é que você defina um ranqueamento dentro do corpo de colaboradores que está sendo avaliado para progredir ou não dentro de um plano de cargos e salários. 2, é necessário que faça isso de forma sustentável, ou seja, a empresa tem que ter lastro, tem que ter condição de prover esses aumentos e manter, porque senão daqui a pouco pode virar uma armadilha, que você vai lá, aplica um aumento para alguns colaboradores e daqui a pouco a empresa entra numa situação financeira difícil e quem que você vai ter que desligar para diminuir custo? Aqueles que você deu aumento, ou seja, você está mandando embora os seus talentos. Então tem que tomar muito cuidado na aplicação da metodologia do plano de cargos e salários. Mas o que eu posso falar para vocês é, não é esse monstro de 7 cabeças que é desenhado nos diversos MBAs, cursos de curta duração, enfim, que colocam essa metodologia como uma metodologia extremamente complicada, né, cheia de critérios. Não é assim. Dentro da micro e pequena empresa você tem que aplicar dentro da sua realidade, dentro da realidade da empresa. Não adianta você vir com a metodologia de uma empresa multinacional e colocar dentro de uma empresa de 15 funcionários, de 20 funcionários. Não vai rodar, não vai rodar. Deixa eu ver até se está aqui, não está aqui. Eu acho que eu estou com ele, um dos nossos clientes. Mas a gente tem algumas literaturas onde nós embasamos isso que está sendo falado para vocês aqui hoje. Né? Eu particularmente embaso em cima de 2 teóricos brasileiros, né, que pegaram as metodologias escritas por teóricos norte-americanos e trouxeram para a nossa realidade. Mas mesmo trazendo para a nossa realidade, traz para uma realidade de grande empresa, né, de multinacional, de transnacional. E aqui a gente está falando de micro e pequena empresa. Então você adapta, né, a metodologia à realidade da micro e pequena empresa. Quais são os principais aspectos que tem que constar no seu plano de cargos e salários? A primeira coisa que a gente coloca é não incluir dentro do plano de cargos e salários a descrição de funções. A gente não coloca a descrição de função dentro do plano de cargos e salários. Por que isso, Pedro? Porque as funções são muito dinâmicas dentro da micro e pequena empresa. Todo mundo faz tudo, mas não é porque todo mundo faz tudo que eu não vou organizar, mas eu não vou colocar dentro do plano de cargos e salários. Por que eu não coloco isso dentro do plano de cargos e salários, Pedro? Porque o plano de cargos e salários é uma metodologia que é amparada pela CLT e ela tem quase que força de lei. Então, eu não posso ficar provendo alteração contínua nela. Eu posso fazer melhorias, mas eu não posso estar mudando toda vez que mudar uma função ou que precisar adequar uma realidade na minha empresa. Então, eu tiro ela de dentro do plano de cargos e salários e crio uma nova ferramenta que vai falar sobre função. E a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Mas aí que vocês começam a entender o porquê que a gente coloca que o plano de cargos e salários ele é a coluna vertebral de uma gestão de RH que visa o alcance de resultados na organização. Porque ela é que vai fazer esse alinhamento através das demais outras metodologias, seja o manual de função, seja o manual do colaborador, enfim, seja a avaliação de desempenho ou as demais metodologias que a gente coloca como as principais para alcance desses resultados. Eu vou abrir aqui o artigo da CLT que prevê o plano de cargos e salários. E olha o tanto que a gente tem que tomar cuidado no sentido de ficar provendo alterações. Por isso tem que ser simples. O plano de cargos e salários tem que ser simples, ele tem que trazer o essencial, a regra básica que é aplicada na empresa para que os colaboradores entendam como obter ganhos, como gerar resultado e conseguir então escalar o seu salário dentro da empresa, de forma simples e clara. Então não tem que tornar complexo a ferramenta, tem que ser entendível, né? Então eu vou ler para vocês o artigo 461. O artigo 461 da CLT fala assim, ó, no seu caput, né? Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, ou seja, quando as pessoas fazem a mesma coisa e o trabalho gera o mesmo resultado, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário. Eu não posso pagar salário diferente, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Aqui a CLT pega e fala assim, ei empresário, você vai ter que pagar igual para a galera. Se eles estão fazendo a mesma função, você não pode pagar diferente, não, é igual para todo mundo. Porque senão você pode suspeitar que você está fazendo distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Isso não pode. Isso não pode. Aí vem o artigo 2º, né, o parágrafo 2º, perdão, artigo 4.1, parágrafo 2º. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão
quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, ele fala que o legislador falou: ei, empresário, você não pode pagar salário diferente para quem faz a mesma coisa, senão eu vou entender que é distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Exceto se você tiver uma política que ampare e coloca regras claras para isso. Então você tem que vir escrever uma política. E essa política ela vai trazer a descrição dos cargos amplos. Né? Quais são os cargos amplos? São aqueles que você tem um maior grupo de pessoas envolvidas nas atividades de forma genérica. Vou dar um exemplo. Cargo amplo auxiliar. O que é o auxiliar? Auxiliar é aquela atividade mecânica, repetitiva, que não demanda interface com outras áreas, não demanda relacionamento com outras áreas. Ele está ali para fazer uma atividade mecânica repetitiva. Não tem que pensar muito, tem que só fazer. Ó. É mecânico, repetitivo, não muda muito. Tá? Essa é uma atividade de auxiliar. O assistente não. O assistente ele já tem que ter uma capacidade de entendimento de como que a coisa funciona em interface com as outras áreas. Como assim? Ele não faz uma atividade repetitiva. Por quê? Porque ele vai estar entregando atividades para outra área ou vai estar recebendo atividades de outra área. Isso vai demandar dele um pouco mais de entendimento de como funciona o sistema, para ele poder gerar resultado e entregar aquilo que foi proposto. Isso é assistente. Analista é aquele que analisa, é aquele que olha os dados, as informações, analisa cenário, analisa contexto e provê plano de ações. Gestor é aquele que cuida das pessoas, que faz com que essas pessoas trabalhem em prol de um único objetivo. Então você vai trazendo essas descrições de cargo e colocando as pessoas dentro desses carguinhos. Quando você faz esse enquadramento, você coloca eles na mesma regra, que é o plano de cargos e salários. Só que cada um tem um grau de complexidade de função ou atividade. E aí você vai encaixando eles e depois de encaixado você coloca as regras, que é outro ponto extremamente importante constar no seu plano de cargos e salários. Como ele vai conseguir o aumento? Como ele vai mudar de cargo? Aqui entra a segunda metodologia de gestão, por isso que eu falei que uma vem puxando a outra. Para mim, a mais importante no alinhamento efetivo nos resultados da empresa conforme os comportamentos dos colaboradores. É a avaliação de desempenho. Por quê? Eu preciso avaliar de forma objetiva, criteriosa, se esses colaboradores estão ou não ajudando a empresa nos alcances do resultado. Aí eu crio uma metodologia de avaliação. É tipo uma prova. A gente já vivenciou isso durante todo o ensino médio e ensino superior. Só que não é uma avaliação de uma prova que a pessoa vai sentar com o papel e vai responder. É uma avaliação comportamental, onde você vai estar avaliando junto com o gestor, você vai estar ajudando o gestor a entender quais são os comportamentos que são aceitáveis ou não dentro da empresa. E aí você começa a canetar o que é bom e o que é ruim. É tipo aqueles guardinhas de trânsito. Se você está cumprindo as regras, tudo bem. Se você não está cumprindo, chega a multa em casa. Atenção, você descumpriu essa regra. E a avaliação ela vai criar isso. Então ela vai definir critérios que vão falar quais são os comportamentos aceitáveis ou não. Vou dar um exemplo prático para que você entenda. A gente coloca em alguns planos de cargo e salário onde as atividades são mais mecânicas e repetitivas, geralmente em pequenas indústrias, cumprimento de horário, sem flexibilidade, o compromisso com bater ponto, né? Cuidado com a higiene e cuidado com o ambiente de trabalho. Coisas simples, mas que se todo mundo fizer, o ambiente se torna mais favorável ao alcance dos resultados da empresa. E você vai pontuando isso para os colaboradores. Agora tem empresas que as atividades são um pouco mais complexas, então você vai avaliar níveis de comportamento até um pouco mais complexos, do tipo, consegue interagir com colegas de outra área sem criar nenhum tipo de animosidade, né? Consegue receber o feedback do seu gestor sem ficar criando justificativas, tentando desenvolver
pensando no crescimento da empresa e no seu próprio crescimento, então você vai colocando critérios de avaliação. Na verdade, você, consultor de RH, é quem vai definir quais são os critérios que serão avaliados, porque você já fez uma análise, você já entendeu a organização, você já avaliou as pessoas, né? Você já fez uma análise do pessoal, você já fez uma análise de clima, você já fez uma análise dos processos e você está analisando continuamente a cultura. Então você vai entendendo ali quais são os critérios que precisam ser avaliados para que você possa seguir com o crescimento via plano de cargos e salários. Tá vendo que está tudo interligado? Ou você prover desenvolvimento dessas pessoas nos aspectos que você avaliou. Então eu não faço uma avaliação genérica para todo mundo. Eu avalio e vejo qual que é o maior gap, né? Qual que é a maior dificuldade desse grupo de colaboradores. Qual que é o critério que teve menor nota entre todos. Então você começa a ser mais assertivo e efetivo nas suas intervenções de desenvolvimento dos colaboradores. Porque você fez uma avaliação, porque você tem critérios pré-estabelecidos. E isso facilita e poupa energia na hora de fazer intervenções. Gera resultado mais rápido. Então veja, plano de cargos e salários, avaliação de desempenho. Terceiro que a gente coloca como bastante importante, o manual do colaborador. Por que o manual do colaborador? O que é o manual do colaborador, Pedro? É como se fosse a regra do jogo. É a regra do jogo. Você já jogou algum jogo de tabuleiro, algum jogo de videogame, ou sei lá, qualquer jogo na vida, tem regras básicas que servem para qualquer jogador. O manual do colaborador é isso. É a regra do jogo que cabe para qualquer colaborador, independente do cargo ou função. São as regras que norteiam o bem-estar social naquele ambiente. Regras básicas. Sabe aquelas coisas que a gente aprende quando é pequeno? Acendeu, apaga, sujou, limpa, né? Abriu, fecha. Coisas dessa natureza, só que com um pouco mais de descrição, né? Onde você vai colocar, por exemplo, é proibido usar o celular enquanto estiver atuando nas suas atividades laborais. E escrever. Ah, Pedro, mas ele tem que saber disso. Não! O óbvio para a gente não é o óbvio para o colaborador. Você tem que escrever. E você vai definir todas as regras básicas que norteiam um ambiente favorável a resultados. Quem vai definir isso? Você, com base em quê? Com a análise crítica do ambiente. Então você vai escrever as regrinhas ali, ó. Escreveu as regrinhas, fez um manualzinho, em A4 mesmo, entrega para os colaboradores, apresenta o manual, lê ponta a ponta com eles. Depois que você fizer isso, saúde, né? Depois que você faz isso, você recolhe uma assinatura num documento que está dando ciência do recebimento desse documento. Opa! Espio. Vamos lá. Se ele teve ciência, se você apresentou o documento, começou o jogo. Não tem por que mais falar que não sabia, que não entendia, né? Então você está amarrando o comportamento do colaborador em prol do alcance dos resultados da empresa. E o empresário tem que ser coerente, porque não adianta você escrever regra para o colaborador se o empresário não segue. É hora de alinhar, é hora de nivelar e todo mundo falar a mesma língua. Aí você pede e fala assim, lá no plano de cargos e salários, se cumprir tudo que está no manual do colaborador, ganha ponto na avaliação de desempenho. Você vai amarrando uma coisa na outra. E a coisa vai acontecendo. Então eu falei do plano de cargos e salários, eu falei da avaliação de desempenho, eu falei do manual do colaborador e agora eu vou falar sobre o manual de funções. O que é o manual de funções, Pedro? É aquilo que descreve quais são as funções de cada cargo. O que é função, Pedro? É um complexo de atividades, é um conjunto de atividades. Então, se eu nivelei o comportamento do colaborador, independente de cargo ou função, eu preciso alinhar a minha expectativa do que eu quero que ele execute na empresa. Então eu escrevo o que eu quero que ele execute. São as funções. Então eu vou criar um manual de funções. Vou falar para ele, fulano, você está no cargo de assistente administrativo.
Então você vai ter que fazer a função, você vai ter a função 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fulano, você é assistente operacional, você tem que cumprir as funções A, B, C, D, E, F, G, H. Então você vai descrever a função, porque o óbvio para nós não é o óbvio para o outro. E o colaborador ele precisa ter esse norteador e você precisa ter essas regras claras, essas políticas escritas, para que você possa cobrar efetivamente pelo cumprimento ou não, né? Aplicar as metodologias de reconhecimento, o plano de cargos e salários. Se ele sabe o que tem que fazer e se ele está fazendo o que está sendo pedido, reconheça-o. Coloque ele para progredir o salário, isso vai gerar engajamento dele e dos demais que não tiveram o aumento. Olha a coisa acontecendo, olha a mágica acontecendo. É isso. É basicamente isso. Agora tem uma última metodologia que ela tem que ter muito cuidado na hora de aplicar, mas que se bem aplicada ela gera um baita resultado. Um baita resultado. A gente pode falar porque nós vivenciamos a aplicação dela em alguns negócios que nós prestamos consultoria e o resultado foi extraordinário, que é o plano de premiação financeira. Como assim, Pedro? Plano de premiação financeira. A gente vincula ganhos extraordinários, ou seja, fora do salário, com alcance de algumas metas específicas, de alcance de alguns resultados específicos. Vou dar um exemplo. Eu apliquei isso num bar e restaurante, onde a gente precisava alavancar um pouco mais o faturamento do bar. Se o bar alcançasse um faturamento X, a gente ia ter em cima desse faturamento X, já tudo calculado por consultoria e empresário, levando em consideração que ele tinha uma margem de lucro de 30%, se ele conseguisse aumentar o faturamento dele em 20%, né, vamos colocar aqui, ele faturava 100 mil. Se ele conseguisse faturar 120 mil, 30% de lucro de 20 mil dá quanto? 6 mil. Então ele ia ter um lucro de 6 mil. Aí o que a gente fez? Em vez dele ter um lucro de 6 mil, ele ia ter um lucro de 4. 2 desses 6 mil colocou para os colaboradores. Falou assim, ó, se a gente alcançar esse resultado, eu divido 2 mil com vocês aqui. Só que isso escrito, detalhado, explicando quais são as metas, o período que as metas serão mensuradas, quais são as regras principais para o alcance desse resultado, tem que ser escrito. Aí você escreve um plano de premiação financeira, onde você vai definir ali de forma clara quais são os critérios para alcançar essa premiação financeira, essa bonificação financeira. Geralmente a gente coloca essa meta de 2 meses ou 3 meses. Para quê? Para estender o engajamento, né? E também para não se tornar algo habitual ali, no sentido de todo mês cair e depois ele entender como um salário e acreditar que aquilo é direito dele. Não, a gente dá um lapso maior porque senão o colaborador incorpora aquilo nos seus gastos pessoais e já era. Se ele incorporar isso nos gastos pessoais dele, já era. Tem que vir um plus, tem que ser um negócio diferente, um a mais. Então a gente coloca uma periodicidade maior, de 2 ou 3 meses, né? Nesse sentido, quando você coloca isso, eles começam a lutar pelo resultado da empresa. Olha que louco! Pensando em quê? Em obter ganho para eles, que é exatamente o que a gente vem falando do alinhamento dos objetivos dos colaboradores com os objetivos do empresário. Só que você tem que definir isso de forma muito clara, muito objetiva, alinhar essas expectativas. Porque se o empresário consegue ganhar 6 mil de lucro batendo uma meta, por que não tirar 2 e dividir com os colaboradores para ajudar ele no alcance e não remarem contra? E é extremamente efetivo. O resultado tem que acontecer. Mas a regra tem que ser clara, as metas têm que ser alcançáveis. Elas não podem ser impossíveis, porque senão você desestimula e torna isso algo extremamente nocivo para a sua organização, né? Que você inviabiliza a aplicação de outras metodologias que visam o mesmo objetivo. Então, a gente falou aqui de 5 metodologias que são as principais, como eu prometi desde o início. O plano de cargos e salários, o manual do colaborador, o manual de funções, a avaliação de desempenho e o plano de premiação. Lembrando que o plano de premiação, diquinha, tá? Diquinha preciosa,
você pode pagar isso dentro do contra-cheque. A dica que eu dou é essa, tá? Não pague nada por fora. Paga lá dentro do contra-cheque. E tem um artigo na CLT que foi editado na Reforma Trabalhista de 2017 que permite isso, tá? É o artigo 457, parágrafo 2º. Lá ele fala que o empresário pode pagar valores a título de prêmio, mesmo que habitual, sem caracterizar a natureza salarial. É um prêmio, não é salário. Então você pode pagar isso no contra-cheque. E se você paga isso no contra-cheque, não gera encargo social, não gera encargo trabalhista. Ou seja, não impacta férias, 13º, nem FGTS. Legal isso, né? Segura essa diquinha aí para vocês, porque isso gera um valor absurdo na hora de fazer consultoria e com certeza permite o alcance de resultados mais efetivos, né, e de longo prazo, sustentáveis, quando você estiver fazendo a sua consultoria em micro e pequena empresa. Pessoal, é isso, né, que nós nos propomos trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou e está alinhado com aquilo que foi prometido, dá o feedback, comenta aí, dá algumas dicas para a gente, conteúdo que vocês querem que a gente compartilhe com vocês aqui sobre a atuação em consultoria de RH para micro e pequena empresa, tá? Compartilha com colegas, com profissionais da psicologia que estão buscando aí seu desenvolvimento na psicologia organizacional, procurando uma alocação no mercado de trabalho. Essa carreira é uma carreira extremamente promissora, né? O profissional de RH cada vez mais vem sendo valorizado dentro do mercado de trabalho, com uma atuação estratégica, então nem se fala. Conhecedor dessas metodologias, então, está lá em cima, porque esse perfil profissional hoje, ele vale ouro, porque quem gera resultado na empresa são pessoas, e quem trabalha com pessoas é RH. Então, você consegue fazer aquilo que a psicologia define como atuação profissional e você consegue trazer relevância na sua atuação frente ao ambiente que você está, o teu próprio mercado de trabalho, né? Então, se você pensa aí em atuar com essa área, nós estamos aqui para ajudá-los. Siga os nossos canais no Instagram, no YouTube, no Facebook, curte, comenta, compartilha com pessoas que você entende que pode gostar desse conteúdo e continua seguindo a gente aí. Nós vamos continuar compartilhando conteúdos de relevância para vocês e com vocês. Fechou? Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira estaremos aqui novamente, 7h27. Espero vocês. Um beijo no coração e ó, até a próxima. Valeu!